Olá, saudações, como vai você? Prazer imenso estarmos nos encontrando mais uma vez por aqui, nesse nosso momento de falarmos sobre a vida. E nós falamos sobre a vida através da psicologia, através da psicanálise, da filosofia e de todas as outras ciências humanas que tentam fazer uma leitura sobre o que é o ser humano, sobre o que é a vida e sobre o que é a nossa relação entre vida, entre sociedade, entre as dores e os prazeres que nós encontramos na vida também. Portanto, seja muito bem-vindo. Que bom, fazia um tempinho que a gente não fazia uma live aqui do consultório, né? Então nós estamos aí para a gente matar essa saudade, tá bom? E é claro, você participa comigo, você pode enviar suas perguntas também. Já estou com perguntas maravilhosas para a gente trabalhar em cima delas aqui hoje. E esse vídeo ele fica reverberando durante a semana aí, para que você possa compartilhar com outra pessoa, possa assistir quantas vezes quiser, também tecer os seus comentários. Lembrando que nós temos essa plataforma que é no Instagram, é o Resto da Saída, porque para a vida ou qualquer circunstância da vida sempre há de ter possibilidades. Nós temos também o Facebook e temos aí um canal no YouTube chamado Hora de Filosofar. Também estamos no Instagram e no Spotify. Olha aí, quem diria? Estamos no Spotify também com os nossos podcasts. Vamos lá então, antes da gente entrar nas perguntas de hoje, antes de nós falarmos a respeito, tecermos aí comentários a respeito das perguntas e dos questionamentos referente à vida, e surgiu assuntos maravilhosos essa semana, né? O pessoal nos escreve aí pelo Instagram, e dentro da medida do possível nós vamos respondendo esses questionamentos, vamos gravando vídeos e vamos também fazendo lives aí para respondermos, né? Então hoje nós temos aí sobre família, nós temos sobre amor, sobre traição, temos sobre desejos, religião, política, sofrimento, enfim, tem uma série de assuntos para nós tratarmos hoje aqui. Se der tempo, né? Vamos tentar fazer tudo aí ser compactado, objetivo, para que a gente possa falar o mais breve possível a respeito de cada questão. Antes de entrar nas perguntas, como disse, deixa eu falar um pouquinho sobre a insignificância que eu percebo, né, e que tem chegado aqui no consultório com uma certa facilidade, a insignificância sobre a dor do outro. Como assim insignificância sobre a dor do outro? É uma visão muito particularizada sobre aquilo que vem a ser sofrimento, sobre aquilo que vem a ser perda, sobre aquilo que vem a ser dor, trauma, tragédias, vícios na outra pessoa. Então, o que eu percebo é que tem crescido a insignificância sobre aquilo que é dor. Então é como se nós estivéssemos nos acostumando com aquilo que é ruim, com aquilo que é deplorável, com aquilo que é lamentável, com aquilo que não deveria acontecer e acontece. E nós vamos fazendo com que essas questões humanas e relativas aos seres humanos, que são deploráveis ou doloridas, elas vão se tornando questões cotidianas, questões comuns para a nossa vida. E é isso que nos assusta, né? É isso que nos assusta. Por exemplo, nós tivemos aí alguns noticiários, né, na última semana, de que o número de pessoas passando fome no país é gigantesco, é crescente, e pessoas estão em desespero, em situação de fome, pessoas procurando ossos e carcaças em açougues para usar isto como alimento. E, por outro lado, eu vi vários questionamentos na internet dizendo o seguinte: mas pessoas que passam fome sempre tiveram, pessoas que buscam alimentos ou o resto de alimentos em supermercados, resto de alimentos em açougue, né, sobras, isso sempre teve. Isso é uma verdade, tá? Sempre houve pessoas passando fome na história de toda a humanidade. Desde que nós temos aí relatos da própria humanidade, nós temos sim pessoas que se relatam passando fome, e a história traz isso é fato. Eu estou dizendo da quantidade, eu estou dizendo do absurdo, eu estou dizendo
do enorme número crescente. E mais do que isso, para não entrarmos numa questão política, social, que não é o nosso objetivo aqui. É para que nós venhamos a falar da insensibilidade. É isso que eu estou falando, sobre a insensibilidade daquilo que é dor na outra pessoa, daquilo que é sofrimento na outra pessoa. Então, essa falta de se colocar no lugar do outro, isso que eu quero trazer para a nossa reflexão nesse início desse nosso bate-papo, que é assustador. E não falo somente na questão da alimentação. Tá? Isso é um ponto, ok? Mas eu falo de maneira generalizada. As pessoas estão insignificantes com a dor das outras pessoas. Como ouvi essa semana também. Poxa, mas fulano não tem vergonha na cara por estar dentro desse vício. A questão é, será que é uma questão de caráter? Será que é uma questão de moral que esse indivíduo está dentro de um processo de vício? A coisa não é mais profunda do que isso? E as perdas que esse indivíduo tem, na qual eu tive conhecimento, no decorrer dos últimos 2 anos, e não foram perdas pequenas, foram perdas significativas, perdas que essas pessoas ainda não conseguiram superar, perdas que essas pessoas ainda não conseguiram assimilar, não conseguiram preencher, não conseguiram uma resposta interna para esse vazio que fica pós as perdas, pós as tragédias, pós as decepções, pós as amarguras que todos nós vivenciamos na vida. Todos nós temos perdas significativas dentro do processo da nossa história, todos nós temos os nossos traumas, todos nós temos as nossas dores. E aí vale muito aquela ideia que fica reverberando aí na nossa sociedade, mas que a gente olha de longe e prefere não fazer ou tecer um comentário mais profundo a respeito dela, que sempre nos remete à ideia de que a dor só tem significado de quem vive a dor. Né? Então a gente escuta muito isso, mas a gente não para fazer uma análise mais profunda a respeito disso. E é isso que eu estou trazendo para a nossa reflexão nesse nosso primeiro momento aqui. É nós nos colocarmos de fato em verdade no lugar do outro. Porque eu não posso chamar o outro de próximo se eu não estou próximo da sua realidade, se eu não estou próximo ou sou sensível dentro daquilo que lhe causa desespero, sofrimento, angústia, dor, tragédias. E nossa sociedade ela está composta de perdas muito significativas, de dores muito grandes, de sofrimentos enormes, de todas as ideias que você possa pensar. E às vezes também nós podemos, dentro dessa ideia de nos colocarmos no lugar do outro, temos a sensibilidade de estender a mão ao próximo, criando sim esse vínculo de relação ao próximo. Por pior que nós possamos estar, tem sempre alguém pior do que nós mesmos. Isso você pode ter certeza. E a gente sempre olha para a grama do vizinho porque é mais bonita, não é isso o dito popular? E a grama do vizinho é sempre mais bacana. A vida das pessoas, fora do nosso cotidiano, ela apresenta-se uma vida bem melhor. Essa semana eu falei com algumas pessoas próximas de mim, ao ser indagado por que essas pessoas estavam comentando tanto sobre a vida de outras pessoas. E a minha ideia sempre foi a mesma e não vou mudar até que me apresente uma ideia melhor. De que a vida de quem comenta sobre a vida das outras pessoas é uma vida tão sem sentido, tão sem graça, sem sal, sem sabor, sem acontecimentos, sem fatos, que comentar a vida do outro lhe traz sensações que ela não tem a experiência de viver. Então se torna extremamente interessante. E mais do que interessante a vida do outro, torna-se necessário a vida do outro.
Torna-se necessário analisar a vida do outro, querer participar, ainda que distante e de forma inconsciente, da vida do outro. Querer compartilhar de uma vida na qual ele não tem acesso. Então, tecer comentários, falar a respeito da vida alheia, torna uma sensação de bem-estar, porque ele está fugindo da realidade da sua própria vida, que no fritar dos ovos tá chata, tá vazia, tá sem graça. Então por isso que tem tantas pessoas comentando sobre a vida de outras pessoas. Falar da vida das outras pessoas é fugir da realidade da própria vida. Porque a sua própria vida, ela não tem tanta significância assim para você, então buscar dar um sentido ou um upgrade nessa vida torna-se mais gostoso, mais viável, mais saboroso, mais plausível, torna-se necessário de alguma forma. Então nós precisamos criar dentro de nós essa necessidade de olhar diferenciado. Nós precisamos criar lentes de subjetividade humana, lentes de verdades humanas, na qual essa verdade não parte do meu princípio de verdade, mas dentro de uma concepção de verdade, de realidade. São fatos que eu vejo, que eu participo, ainda que à distância, que eu contemplo, ainda não me gerando satisfação, mas que eu presencio, eu testemunho como fatos reais de dor. E a dor nas outras pessoas, elas são dores visíveis. Ainda que essa pessoa tente encobrir, trazer, resguardar esse processo de dor. Porque todos nós, como eu sempre digo aqui, todos nós temos os nossos processos de dores, todos nós temos os nossos traumas, todos nós temos um currículo de vida que me remete àquele filme, do Fábio Porchat, O Meu Passado Me Condena. O passado de todo mundo o condena, de certa forma. Todos nós temos aí buracos que ficaram na nossa vida, na estrada da nossa vida, que se a gente não volta e tapa esses buracos, eles vão ficar lá e vão aumentando. Não desaparecem sozinhos. Então, que a gente não possa esquecer quem nós somos dentro desse processo social. Quem de fato nós somos enquanto seres humanos, construindo e tecendo a teia da nossa história. As pessoas precisam das pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Precisam se relacionar. Precisam de ajuda. Precisam de afeto. Precisam de apoio. Às vezes é simplesmente um sorriso. Às vezes é simplesmente um incentivo. Às vezes é simplesmente um bom dia. Às vezes é dolorido você chegar no ambiente de trabalho e a pessoa te ignora pelo fato dela não ter a empatia de dizer um bom dia, porque isso não faz parte da relação da vida dela. E aí você imagina que vida esse indivíduo está vivendo, se é que pode até chamar de vida. Eu chamo de sobrevivência. Sobrevivência. Então, essa dor, ela está espalhada na sociedade. Ela está espalhada na sociedade. E não adianta frases de motivação se você não cria o ambiente motivacional. Não adianta posts pelo Instagram, posts no Facebook ou nas redes sociais como aí o WhatsApp, se você não acredita naquilo que você está enviando. Não adianta sorrisos à distância. Não adianta sensibilidades à distância. É preciso de algo mais. Algo mais. E se você tiver a consciência de que você ofertou algo positivo para alguém durante o dia, você já ganhou o seu dia. Porque é uma corrente do bem, são pessoas fazendo bem, são pessoas ajudando pessoas, são pessoas tentando melhorar a vida de outras pessoas. E isso independe de religião, não estou falando de religião.
Se você está dentro de um processo religioso social, independente que processo venha a ser esse, independente de que nome ganhe essa religião, você tem que ter um princípio moral ainda maior do que o das demais pessoas. Mas que me bola aqui. Por quê? Porque você está aprendendo conceitos mais aprimorados do que as demais pessoas, independente da religião. Todas têm princípios morais, na qual sempre é de aprimoramento ou melhoramento do ser humano. Pelo menos na maioria que eu conheço. Então, falar da outra pessoa, denegrir a outra pessoa, deturpar a outra pessoa, torna-se muito simples a partir do momento em que nós não vivenciamos ou não queremos vivenciar as dores dessa pessoa. Aí você pode dizer, mas quando essa pessoa não permite, tudo bem, questão de escolha. E eu não posso ser invasivo. Ninguém tem o direito de invadir a vida de ninguém, nem das pessoas mais próximas, nem daquelas que eu chamo de família. Eu não tenho o direito de invasão. Todo mundo tem o direito de escolha. Todo mundo tem o direito do princípio da liberdade. Mas o que eu estou dizendo é a sensibilidade para o olhar. Nós fechamos aí o Setembro Amarelo, que é um mês de reflexão para a questão do autoextermínio, do suicídio. E ele para? Não, ele não para. Ele continua acontecendo todos os dias. E nós temos aí cerca de 60 mil casos por ano no Brasil. E aí vai me dizer que é somente uma questão social? Não, não é. É uma falta de religiosidade? Não, não é. Mas, de repente, é uma falta do olhar humano na qual nós não estamos ofertando para as pessoas que estão próximas de nós. Próximas de nós. Então isso é muito sério, esse olhar para a vida, esse olhar para as pessoas e esse cuidado que nós devemos ter com as pessoas. Isso se torna algo muito sério e nós nos tornamos responsáveis principalmente pelas pessoas que nós cativamos. Essa célebre frase que tem assim um efeito maravilhoso na vida do livro Pequeno Príncipe, que fica a indicação de leitura para todo mundo. Vamos lá, vamos para as perguntas de hoje, né? As pessoas escrevem aí no Instagram durante a semana e eu vou respondendo essas perguntas na medida do possível, gravo alguns vídeos e envio também. E algumas perguntas a gente traz aqui para a nossa live, que infelizmente não está acontecendo toda semana, mas dentro do possível a gente vai realizando essas lives aí, tá? Então, vamos para essas perguntas agora. Antes disso, deixa eu mandar um alôzinho aqui, já tem uma turminha bacana com a gente aqui. A Edneia, boa noite para você, Edneia, que bom que você está aqui. Gisele, seja bem-vinda, Gisele. Lucimeire Leite também está junto comigo hoje. Seja bem-vinda. O Ivo Bismarck também está junto comigo, seja bem-vindo, Ivo. Face Imóveis Imobiliária, seja bem-vindo aí a turminha da imobiliária nos acompanhando também. O meu terapeuta está aqui também, Fábio Mendes Martins, lá de Belo Horizonte, seja bem-vindo, fica lá me assistindo e me analisando. Depois que eu vou pro divã, aí o chicote estrala. A Ilma Gonzaga, seja bem-vinda, Ilma. Suzana Teixeira Vieira tá junto comigo também, seja bem-vinda. Carla Moreira, essa pessoa mora no meu coração, beijo no coração, viu, Carlinha? Jefferson, ô Jefferson, queridão, saudade de você. Jonas Mateus de Oliveira também tá junto comigo. Branco Moraes também tá aí. Várias outras pessoas. Todos bem-vindos, tá? Não dá para falar o nome de todo mundo. Seja todo mundo, todos bem-vindos, né? Nós aqui falamos a respeito da vida através do olhar da psicologia, da psicanálise, da filosofia e dos meios ou ferramentas sociais que nós temos para falarmos do ser humano e o convívio desse ser humano dentro dos sentimentos e dentro da nossa própria sociedade. Essa live, esse vídeo, fica durante uma semana aí reverberando sobre as redes sociais e você pode compartilhar com quem você quiser, tá? E assistir quantas vezes quiser também. Lembrando que nós estamos com o Resta Saída, que é o nosso meio de contato pelo Instagram.
Nós estamos também no Facebook, no YouTube, o nosso canal é o Hora de Filosofar, tá? Hora de Filosofar, fácil de encontrar. Nós estamos também no Spotify também, e outros meios sociais aí você nos encontra também. Vamos lá, a primeira pergunta é do Agenor. Obrigado pela pergunta, viu? Agenor, da cidade de Botucatu, São Paulo. Abraço aí para vocês. Não conheço sua cidade, Agenor, mas um abraço para todos aí. Lembrando que as perguntas foram enviadas pelo Instagram. E a pergunta do Agenor é: como sair do grupo da família sem ficar mal com ninguém? Será que é possível isso, Agenor? E o grupo da família, ele ganhou uma característica aí nos últimos tempos de polarização política, né? Ou é um lado ou é o outro e todo mundo quer fazer engolir a sua opinião, a sua ideia e seu posicionamento político. A coisa vira um alvoroço, um angu de caroço e aí uma das partes sai ou todo mundo sai e acaba o grupo. Não é assim? E a finalidade não é essa, Genor. A finalidade, eu percebo que é o estreitamento das relações, aquilo que a gente está falando desde o início do programa aqui, estreitamento de relações, estreitamentos de convívio, ainda que à distância, que é algo que essa pandemia nos ensinou a ter, um convívio ainda que à distância, dentro da maneira possível. A família brasileira, ela se perdeu tanto nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade. Ela foi perdendo laços, ela foi perdendo estreitamentos, ela foi perdendo comunicação, ela foi perdendo diálogo, ela foi perdendo características culturais, características familiares, sentimento, sensibilidade. Eu percebi que a família brasileira, nas últimas décadas, ela foi perdendo isso de maneira assustadora. E aí não adianta eu alimentar um discurso que quem fez isso com a família brasileira foi a Globo. Não, isso é eu acho que representa muito pouco. A televisão, acho que representa muito pouco. Eu vejo com uma insensibilidade do ser humano mesmo. E nós, enquanto pessoas insensíveis, a gente sempre quer transferir a culpa, a gente sempre quer rotular a nossa culpa. Nós nunca queremos ser o culpados, nós nunca queremos assumir a parcela de responsabilidade que nós temos dentro dos desastres sociais e humanos que nós mesmos provocamos. A gente não quer assumir isto. A gente sempre quer ficar, de certa forma, bem na fita, né? E eu vejo que a possibilidade desses grupos via WhatsApp, eu vejo isso como uma bênção para a família brasileira, que é uma possibilidade de aproximação. Mas que pode também se tornar um processo de dor, sim, quando há insensibilidade, quando há a intolerância. Intolerância de que forma? A falta do respeito. Quando não se tem respeito, a coisa se bagunça. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui de que os grupos de família, muitos aí se dilaceraram por questão política, né? E que mal tenham respeitar a opinião do outro que é extremamente contrária à minha. Quem disse que todo mundo tem que gostar do azul? Quem disse que todo mundo tem que gostar do amarelo? Quem disse que todo mundo tem que gostar do vermelho? Já pensou se todo mundo gostasse da mesma cor? O mundo, o universo ia ser monocromático, né? Tudo ia ter uma única cor, um único olhar. Mas o mundo é colorido. O mundo é colorido para dizer que existe diversidade em todas as coisas. Diversidade em opinião política, diversidade em opinião religiosa, diversidade em opinião sexual, diversidade. O mundo é feito de diversidade. Se eu não entender isso, se eu não respeitar isto, eu não respeito ninguém e eu não vou conseguir, não é só conviver dentro do meu grupo de WhatsApp da família, não vou conseguir conviver com ninguém. Porque se eu não respeito a opinião das pessoas, e para que eu exija respeito das pessoas, eu tenho que respeitar primeiro. O primeiro passo do respeito começa comigo. Ok?
Então, Agenor, sair do grupo da família sem ficar mal com ninguém, eu acho que é impossível. Você sempre vai ferir alguém, alguém sempre vai questionar por que você não está lá. Porque de alguma forma, chato ou não, você faz parte da família. Legal ou não, você faz parte. Feio ou bonito, você faz parte. E estar no grupo é estar junto. Ah, mas eu sou obrigado a aguentar. Não, ninguém é obrigado a nada. Se aquilo me provoca dor, se aquilo me provoca um mal-estar, uma sensação que não é bacana, eu não tenho que estar, eu não tenho obrigação de estar. Eu estou dizendo que é bacana que eu esteja, mas não que eu sou obrigado a estar. Ninguém é obrigado a nada na vida. Né? As coisas têm que partir do princípio de desejo, de bem-estar. E de repente você pode ser essa ferramenta lá dentro do grupo para gerar essa sensação de bem-estar. Pensa nisso. O que você pode fazer para agregar ainda mais a sua família? Ao invés de pensar em sair ou distanciar ainda mais dela. Eu acho que é um momento que a gente tem que pensar em agregar, em estar juntos. Tá bom? Espero que te traga reflexões, Agenor de Botucatu, São Paulo, antes de você ir lá no sair do grupo e deletar tudo. Um abraço para você, participe mais vezes aqui também. A Ana Beatriz Lima, de São Sebastião do Paraíso, aqui da minha terrinha, também escreveu. Ô, Ana Beatriz, beijo no coração, tá linda? E ela pergunta o seguinte: por que nossa sociedade proíbe a discussão sobre futebol, religião e política? Não são temas importantes para se falar? Importantíssimos, ô Ana Beatriz, e na verdade dá uma sequência da pergunta anterior do Agenor. E fica esse estigma, né, Ana, de que a gente não fala sobre futebol, de que a gente não fala sobre religião, que a gente não fala sobre política, porque sempre machuca alguém. E a questão não é machucar alguém o não falar. A questão é a falta de filtro para falar. Eu não posso falar tudo que me vem à cabeça, tudo que me vem à ideia. Isso não é defesa de opinião. Isso é ridicularidade, tá? Porque às vezes as palavras que saem da minha boca da forma que sai, elas se tornam ofensivas, elas se tornam uma arma, ela machuca as pessoas. Eu posso falar o que eu quiser, mas a questão é a forma com que eu falo, a intensidade com que eu falo, a objetividade daquelas minhas palavras. E pessoas, quando querem machucar as outras com palavras, elas se tornam sim ofensivas, elas conseguem sim ser provocativas. As pessoas conseguem sim magoar as outras pessoas através de palavras. Então o problema não está em não discutir o futebol. O problema é você querer sempre impor que o seu é melhor do que o outro. E não aceitar a opinião diversa, né? Não resistir o não. As pessoas, gente, olha, é impressionante, as pessoas têm uma dificuldade enorme de trabalhar com o não na vida. Com o não. As pessoas não estão preparadas para ouvir a palavra não. As pessoas não estão preparadas para isso. Não, não quero. Não, não vou. Não, não posso. Não, não estou afim. Não, não é meu objetivo. Aprende a dizer não, pelo amor de Deus, para que você pare de sofrer na vida. A cada não que você não emite, você sofre um pouquinho mais. Porque você vai dizendo sim, sim, e dentro não, 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 e a conta não fecha. Pelo contrário, o rombo aumenta cada vez mais. A ferida sangra cada vez mais. Então o problema não está em não falar na religião, no futebol, na política. Não, o problema é a falta de respeito com que eu tenho com isso. Tá? A minha religião não é a única que vai me conduzir à vida eterna. A minha religião é a única que fala verdades. A minha religião, a minha igreja, o meu salão, o meu terreiro, o meu sei lá o quê, é sempre melhor do que o do outro. E o do outro, se não for como o meu, olha que Deus não está nesse negócio. Porque eu me dou o direito
de achar que eu sou o único que tenho razão. E a mesma coisa é na política. Eu posso ter minhas preferências, eu posso escolher aquilo que eu quiser. Só que a outra pessoa também. É simples assim. É simples assim. Se eu quiser acreditar que esse copo com essa água eu vou beber, eu vou fazer uma reza nessa água e vou beber e vou ficar curado de uma dor. Opa, tomei, isso me curou. Tá valendo? Tá valendo. Por quê? Porque é a fé da pessoa e você não pode interferir na fé de ninguém. Você não tem esse direito. Ah, mas eu posso não acreditar? Pode. Você tem todo o direito também de não acreditar. Mas a outra pessoa tem todo o direito de acreditar. É simples assim. É uma questão de bom senso, de respeito. As pessoas precisam respeitar as outras pessoas. A outra pessoa ali tem um. É homem que gosta de homem e eu não admito isso. Você pode não admitir para você, para sua vida. Mas se for o seu filho, ele tem uma vida que não é a sua, a dele. E se ele escolheu, essa é a opção dele, e aí? Deixou de ser seu filho? Vai deixar de ser amado por você? Deixou de ter o seu sangue? Deixou de ter o seu nome? Não, continua sendo seu filho, com uma opinião diferente. Você pode não concordar? Sim, você pode não concordar. A sua religião pode rotular isso como um crime, pode rotular isso como uma imoralidade, pode rotular como a manifestação do próprio inferno na Terra? Pode, é a sua religião, não é da outra pessoa. Os princípios são seus, não são do outro, e você não pode querer com que os princípios que são seus desce goela abaixo na goela do outro. Não tem como, gente. E aí nós vamos tendo essas divergências. É por isso, Ana Beatriz, que se torna, né, praticamente isso, aquilo que você disse aqui, é proibido, né? Porque a nossa sociedade proíbe a discussão do futebol, da religião e da política. É uma proibição velada. Todo mundo pode falar, mas pode, mas não pode. Você tem que falar pisando em ovos. Por quê? Porque sempre gera polêmica, porque sempre gera briga, porque sempre gera discussão. E o que eu vejo é intolerância. Nós somos seres extremamente intolerantes, que não aceitamos não sermos contrariados, né? Nós não queremos ser contrariados, nós queremos que todo mundo abrace a nossa ideia, que todo mundo abrace a nossa causa e que todo mundo tenha o mesmo olhar que nós temos. Porque cada indivíduo vai se sentindo aí dono, né, da vida, do mundo, ou de grande parte dele, do outro, donos do outro. Aí o outro, você vai matando e eliminando o outro. Você vai sufocando o outro. E o dia que o outro fala, eu não te quero mais, aí você fala, mas por quê? Eu não entendo. Sempre fui tão bom. Mas você eliminou o outro o tempo todo. O outro deixou de ser o outro. Porque você queria que se tornasse você, uma continuação de você. E você é único, não tem continuação de você. Você é único. A outra pessoa é a outra pessoa. E é simples assim. Então, para que a gente entenda sobre futebol, religião e política, acho extremamente saudável a gente falar sobre tudo. A gente falar sobre tudo. Por que a morte ela se torna um tabu na nossa sociedade? É um choque para a nossa sociedade a morte. Por quê? Porque a gente foge do tema o tempo todo. Ninguém quer falar sobre, ninguém quer debater sobre, ninguém quer discutir sobre, ninguém quer pensar a respeito. Ah, não, isso aí me dói demais. Mas não é fato? Não é a única certeza que temos? Por que não falar a respeito? Então o que falta é essa tolerância, essa educação, essa boa cultura, essa sensibilidade humana, tá bom? Mas eu acho muito saudável a gente falar sobre futebol, porque é divertimento, religião, porque movimenta a fé do indivíduo, e política, porque faz parte da sociedade. Tem que se falar sim. Mas fale com pessoas inteligentes, que saiba ouvir o não, que saiba ser contrariado, ou, não contrariado, tá? Mas divergido.
ele aceita ou não, tá? Converse com pessoas inteligentes. Pessoas idiotas, deixa pra lá que não vale a pena o debate. Tá bom? Ana Beatriz Lima, de São Sebastião do Paraíso, beijo no seu coração, lindinha. Agora é o Paulo Artúrio, de Batatais. Abraço para Batatais, abraço para você, Paulo Artúrio. E a pergunta do Paulo é: vontade é o mesmo que desejo? Boa pergunta, Paulo. Vontade é o mesmo que desejo? E se eu te lançasse a bola, o que é que você me responderia? Você que está me ouvindo aí agora. Vontade é a mesma coisa que desejo? Ah, eu tenho vontade. Ah, eu tenho desejo. Não, não é a mesma coisa. Mas andam muito próximas, andam muito juntas, Paulo. A vontade é tudo aquilo que eu trago dentro do meu inconsciente. É tudo aquilo que me compõe de alguma forma. É tudo aquilo que faz parte do meu currículo de vida emocional. Eu, durante a minha caminhada de existência, eu vou alimentando dentro de mim vontades, eu vou trazendo vontades, eu vou tendo vontades. Tá? E o desejo? O desejo é diferente dessas vontades que eu construo no meu inconsciente no decorrer da minha vida. O desejo é aquilo que eu quero fazer tornar realidade. Tá bom? Então, o desejo é aquilo que eu quero fazer se tornar real. O desejo é aquilo que eu vou construir mecanismos para a realização. Que eu construo ferramentas de ação para que aconteça. E tudo que eu desejo acontece? Não, nem tudo você vai conseguir trazer a realidade, nem tudo vai se tornar fato, nem tudo. Tá? Então essa é a diferença para que a gente possa compreender um pouco mais e nos entender um pouco mais. Afinal de contas, é o objetivo desse nosso encontro aqui, nos entendermos um pouco mais, entender essa nossa sociedade, entender as pessoas, que não é coisa tão simples. Então, vontade é aquilo que eu construo durante a minha caminhada, durante o meu currículo, durante a minha história. Eu vou construindo vontades, eu vou tecendo e trazendo dentro de mim vontades. Todo mundo tem um monte de vontades. Todo mundo. O ser humano é composto de vontades. Eu posso chamar essas vontades de sonhos? E por que não? E por que não? E eu vou trazendo essas vontades dentro de mim. Tá? E todas as vontades eu realizo? Claro que não. Tem muitas vontades que você vai morrer com ela, tem muitos sonhos que você vai levar para o cemitério. Agora imagine o cemitério, o quanto de sonhos não tem enterrados ali. O quanto que aquele lugar é rico dentro da ideia filosófica. Riquíssimo, riquíssimo. O que tem enterrado de sonhos em um campo santo, que é um cemitério, que é chamado assim, é o que tem ali de sonhos enterrados. É rico demais. E ao mesmo tempo lamentável demais. Porque quanto menos vontades ou sonhos, como queira, eu levar comigo para a eternidade, mais infeliz eu fui na Terra. Olha que contradição. Quanto menos eu realizo as minhas vontades, mais infeliz eu me torno. Então, um dos princípios para minhas realizações, para os meus encontros, para minhas alegrias, para as minhas felicidades, está dentro daquilo que eu torno desejo, ou seja, aquilo que eu pego e crio um mecanismo de ações para que eu realize. Então a vontade, ela pode ser um processo para se tornar desejo? Ela deve. Ela deve. Então nasce da vontade e morre no desejo? Sim, mas eu não chamo o desejo de morte. Eu chamo o desejo de celebração, de vida. É aquilo que foi gerado, aquilo que foi construído, aquilo que foi alimentado e que um dia tornou-se realidade. Fantástico, né? Então essa é a diferença de vontade e desejo, tá? Espero ter sido aí claro para que
que você possa ter compreendido. Paulo Artúrio, de Batatais, participa mais vezes com a gente, tá? Muito inteligente sua pergunta, muito bacana. Lembrando, gente, que essas perguntas elas foram enviadas aí pelo Instagram, tá bom? Durante a semana e eu tô aqui respondendo, outras já respondi para várias outras pessoas aí. E é um prazer sempre nos encontrarmos aqui no nosso divã da sexta-feira, né? No nosso encontro aqui no nosso Resta Saída. E esse vídeo fica não só aqui no Resta Saída, mas também no Facebook, também lá no Hora de Filosofar, que é o nosso canal no YouTube, tá? No Instagram, Instagram já falei, né? Tem outros meios sociais aí que também ficam. Spotify também, aí são podcasts que estão lá também. Aí é só você procurar, tá? Procura lá pelo meu nome, pelo Resta Saída. No Spotify ele também está como Resta Saída, tá bom? E aí já tem alguns podcasts lá também muito legais. Vamos lá, Andressa Batista, de Ribeirão Preto. Abraço para vocês aí de Ribeirão Preto. Essa turma sempre participa com a gente. Andressa Batista, beijo no seu coração, viu, Andressa? A pergunta dela é: amar e perdoar pós uma traição cabem no mesmo pacote ou são apenas teorias? Amar e perdoar após uma traição cabem no mesmo pacote ou são apenas teorias? Andressa, eu vejo que é muito uma particularidade a questão do amor e do perdão. O amor e o perdão, eles são componentes que caminham e trilham o mesmo caminho, têm uma mesma singularidade, têm uma mesma cumplicidade, mas são paralelos. Não quer dizer que o amor está atrelado ao perdão. Não quer dizer que o amor depende do perdão para que ele sobreviva enquanto amor. Não quer dizer que sem o amor não existe o perdão ou vice-versa. Não, eles são paralelos e que se cruzam no caminho, na história da vida de todas as pessoas. Todos nós trazemos dentro de nós a consciência ou a concepção do amor, ou entendemos o que vem a ser amar, ou estamos aí na busca da compreensão da linguagem do que vem a ser o amor. E muito pouco nós pensamos ou refletimos a respeito do que vem a ser perdão. Ou temos conhecimento, ação, virtude sobre o que é perdoar em si. E é necessário que eu entenda que perdoar, dentro de um conceito psicológico, é eu tirar de mim mesmo amarras. É eu tirar fardos e pesos que trago junto comigo. Então, na verdade, o ato de perdoar, Andressa, ele faz mais bem, ele faz muito bem, na verdade, não é para outra pessoa, ele faz muito bem é para mim. A partir do momento que eu tomo uma ação, uma atitude de fato, verdade e essência de perdoar alguém, uma atitude, uma ação, uma circunstância, eu estou celebrando a minha vida. Eu estou me contemplando. Eu estou me aceitando enquanto ser que errou, enquanto ser que pisou na bola, enquanto ser que fez o que não devia, mas que se retratou, enquanto ser que reconheceu o seu estado emocional e se refez, enquanto ser que entende que é humano e dentro do processo humano eu vivo um processo de erros e acertos. E na vida a gente erra muito mais do que nós acertamos. O que eu não posso é rotular nem a mim mesmo nem o outro pelo um fato que ocorreu. Então, se nós rotulamos as pessoas por fatos isolados, isso se torna um peso infindável. E às vezes eu trago esse peso para mim por não entender o processo do perdão. Talvez eu tenha uma ideia do que vem a ser amor. Uma ideia. Porque a gente fala muito, mas muito mais, infinitamente mais de amor do que de perdão. Ok? Mas o perdão eu preciso ter uma concepção também.
Perdoar não é o fato somente de esquecer. Não, esquecer não tem nada a ver com perdão. O fato de eu perdoar não quer dizer que eu não vou mais lembrar da pessoa ou do fato ocorrido, não. O fato de perdoar é saber lidar com a dor daquilo que eu perdi. O fato de perdoar é eu saber entender o meu processo de sofrimento. É o meu amadurecimento de olhar para o fato ou a circunstância que aconteceu e entender que isso fez parte do meu crescimento humano, espiritual, social, humanístico. Aí é o rótulo que você quiser. Então eu olhar para aquilo que me provocou dor e aquilo não me sangrar mais. Aí eu consigo criar dentro de mim a consciência de paz. Se eu crio dentro de mim a consciência de paz, eu alcancei o princípio do perdão. Então a sua pergunta, Andressa, amar e perdoar após uma traição cabe no mesmo pacote ou são apenas teorias? Eu não posso alimentar isso simplesmente como teorias. Eu tenho que sair da teoria e partir para a prática, porque a vida não é teoria. A vida não é um livrinho que me ensina todo dia o capítulo. Eu posso ter até os meus princípios de fé e até classificar a Bíblia como um manual de vida para mim, mas isso é uma outra questão. Eu estou dizendo que a vida não tem todo dia ali uma receita do que você deve ou não fazer para que o dia possa ser feliz e você possa dormir em paz. Não, a vida é acontecimentos. A vida é pulsão. A vida é movimento. E a partir do momento que ela é movimento, ela é transformação. E eu nunca sei o que pode acontecer, porque está tudo em ebulição ao mesmo tempo. Está tudo em transformação ao mesmo tempo. Então eu não sei qual o conceito que você coloca aqui de amar e perdoar, se é um conceito de amor, filos, elos, ou se é um amor conjugal, eu não sei o princípio do amor. Mas independente do princípio aqui do que você venha classificar como amar, ele precisa dessa concepção do perdão para que ele possa se tornar realidade. Tá bom? E aí é uma decisão sua, não é uma decisão do outro. Amar é uma escolha e às vezes nós não escolhemos amar. Às vezes o amor vem e simplesmente nos provoca a sensação de vivenciá-lo. Mas perdoar, sim, eu posso eleger como uma decisão própria minha. Eu decido perdoar ou não. E se eu decido por não perdoar, eu estou assinando o meu atestado de dor. Eu estou assinando o meu atestado de deficiência. Eu estou dizendo que aquela ferida que eu tenho, eu não habilito com que ela cicatrize. Eu estou dando permissão para que ela sempre doa. Eu estou dando permissão para que ela sempre sangre. E isso eu também chamo de autoextermínio. Então, às vezes, o suicídio não é simplesmente a corda no pescoço. Às vezes, o suicídio ele se dá no longo de uma vida inteira, por permissão minha. Eu quero ir sangrando aos poucos, eu quero ir morrendo aos poucos, porque eu permito com que isso aconteça. Eu aprendo a viver um processo de dor. E aí? É uma decisão de escolha e cada um com suas próprias escolhas. E existem escolhas, Andressa, que a gente nunca vai entender. Não vai entender nunca. Um abraço aí pro Ronan Santana. Ronan é parceiraço, né? Tá aí em todas as lives nossas aí, sempre acompanhando. Beijo no seu coração, viu, Ronan? O professor Marcos Evangelista Silva. Esse é amigo pra vida toda. Beijo no seu coração, Marquinhos. Marquinhos agora é estudante de psicologia. Agora você fica na obrigação de participar da live aqui comigo, viu, Marquinhos? Beijo no coração, Marcola. O Jean Duarte Teófilo tá aí junto com a gente também. Seja bem-vindo, viu, Jean? Participe mais vezes. Mais uma pergunta. Essa pergunta, lembrando que as perguntas foram enviadas aí pelo Instagram durante a semana, é do Jairo, de São Sebastião do Paraíso, aqui da minha terrinha. Jairo, obrigado por participar, viu, Jairo? A pergunta do Jairo é: existe um momento em que devemos deixar de sofrer por algo que não conseguimos mudar? É a pergunta do Jairo, pergunta bacana, né?
Vamos pensar nesta pergunta, Jair. Existe um momento que nós devemos deixar de sofrer por algo que nós não conseguimos mudar? Existe sim. Existe um momento que nós temos que reconhecer a nossa incapacidade. Poxa, mas aí eu falar de incapacidade não é muito pesado? Não, é pesado a partir do momento em que eu acho que eu sou o super-herói e que eu consigo resolver tudo. Apesar do momento que eu não entendo que eu sou o ser humano, e ser humano tem dor, tem decepção, ser humano traz estragos dentro de si, traz tragédias, o meu passado me condena, eu tenho um monte de coisas não resolvidas dentro de mim, eu tenho um monte de fantasmas que gritam quando eu tento dormir, eu tenho demônios que eu preciso exorcizar. Por quê? Porque eu sou gente, eu sou ser humano. Ser humano também tem dor. Então, quando eu não aceito essa minha incompetência humana, eu sofro. E o que eu preciso? Eu preciso entender que eu sou humano. Eu sou humano, eu erro. Eu sou humano, eu choro. Olha, ser humano, homens que estão me ouvindo, ser humano chora. Homem chora também. Mas eu não queria chorar na frente dos outros. Quem disse que eu choro na frente dos outros? Quem diz que as pessoas precisam saber da sua dor, do tamanho dela? É coisa sua. É o seu íntimo. O que eu estou dizendo é que não dá para fugir daquilo que é você. Não dá para fugir daquilo que é sua essência humana. Não dá para fugir da essência a gente. A gente sofre. A gente sente dor. A gente decepciona. A gente ri. A gente se alegra. A gente se surpreende. Pessoas têm emoções. E aí, às vezes, a gente fica querendo colocar aí uma roupa de Mulher Maravilha e de Super-Homem e falar, deixa aqui, o papai resolve. E resolve nada. A gente cria cascas emocionais. É como cebola. E a gente vai tirando. Quanto mais tira, mais dói. Quanto mais tira, mais dói. Quanto mais tira, mais dói. É assim. Então não adianta criar casca, não adianta criar armadura. É lógico que também não adianta entrar num processo. O contrário disso é o processo do declínio emocional. Aí tudo dói, tudo chora, a pessoa vira mimizenta. Você tem que tomar cuidado com as palavras que você fala, porque qualquer palavrinha magoa, qualquer palavrinha dói. Tá chato isso na sociedade, não tá? Tá chato. Porque tudo dói. E essas pessoas que tudo dói é porque tá sensível demais. Aí é o oposto daquilo que eu estou falando aqui. Então, dentro da sua pergunta, Jairo, existem momentos que devemos deixar de sofrer por algo que não conseguimos mudar? Sim. Existe um momento que a gente tem que falar, chega, não dá. Eu paro por aqui. Existem situações, Jairo, que elas dependem de você para que possam ser resolvidas. E aí você está insistindo tempo para resolver e não resolve. E você fica sofrendo por aquilo que você não consegue resolver de imediato. E aí o que você precisa compreender é que não adianta você continuar naquele processo de dor. Porque existem situações que ainda que dependam unicamente de você, no momento você não tem as ferramentas necessárias para que possam ser resolvidas. Então vai gastar um tempo mais. Não quer dizer que aquilo tem que ser abandonado. Mas tem que ter um planejamento a longo prazo, porque de imediato não dá. A médio prazo não dá, é a longo prazo. Vai demorar um pouquinho mais. Qual o problema disso? Existem situações que são externas. Não depende de você. Se não depende de você, por mais que você sofra pela questão, não vai mudar. Vai piorar o seu estado emocional. E adianta? Então você sofrer por algo que você não vai conseguir a resolução? Não, aí é idiotice. Aí é sabotagem, aí você sabota você mesmo. Aí você sofre por algo que você não vai trazer resolução. Aí é idiotice. Canalice da sua parte com o seu emocional. Então existe sim, tá, Jairo? Existe sim momentos em que você, chega, pra mim deu. Né? Se não é um ponto final, pelo menos é uma vírgula.
Tem coisa que a gente tem que deixar de lado um pouquinho pra gente ganhar um fôlego pra criar mais resistência, mais força. Porque às vezes o fantasma é grande demais e você só tá perdendo. E você tem que ganhar um pouco mais de musculatura para ir para cima e tentar vencer. Existem coisas que você tem que admitir que não deu. Admitir que, opa, falhei, perdi. Qual que é o problema de perder? Alguém sempre vai perder. Sempre. Para que um ganhe, o outro perde. É assim. Ah, não dá para empatar? Sempre. Esse é o ideal, é empatar. Mas nem sempre a gente consegue. Tá bom? Um abraço para você, Jário. Boas decisões, boas escolhas aí. Tá? Jário de São Sebastião do Paraíso. Abraço aí para Marta Dias Carvalho. Ô Marta, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Tá? Participe mais vezes conosco. João Duarte também está junto conosco. Um abraço para você, João. Participe mais vezes também. E está chegando nossa última pergunta enviada aí pelo Instagram. É da cidade de Franca. Franca sempre junto conosco, né? A Joana Ferrão. Joana Ferrão. Seja bem-vinda, Joana. Participe mais vezes. Beijo para a turma de Franca. A pergunta da Joana é a seguinte: podemos viciar em uma pessoa? Olha a pergunta da Joana. É diferente essa pergunta, Joana. Nós podemos viciar em uma pessoa? E aí, o que você me responde, você que está me assistindo agora? Nós podemos viciar em uma pessoa ou não? Será que uma pessoa pode se tornar um vício? Como se fosse uma bebida? Viciei em álcool, viciei em droga, viciei em fulano. Será que a pessoa pode virar um vício? Não entrando muito no mérito do vício em si, Joana. Talvez eu não teria nem a capacidade suficiente para falar a respeito, mas não entrando no mérito vício em si, a pessoa sim pode se tornar perturbadora. E os vícios, na verdade, eles provocam isto dentro do emocional das pessoas, dentro do inconsciente. Né? As drogas, tudo que é vício eu classifico como droga. A droga é viciante, aquilo que me aprisiona, aquilo que me escraviza. O que é o vício? O que te escraviza, o que te aprisiona. Eu tento sair, eu tento me desvencilhar, eu tento não pertencer, eu tento não estar preso, mas eu não consigo. O imã não deixa com que eu saia, me prende. Isso é um vício. Tá? E a gente rotula o vício sempre em drogas, né? Vício em cocaína, vício em crack, vício na bebida alcoólica. Né? Mas aí tem o vício da pornografia, tem o vício da fofoca, tem o vício da mentira. E nós vamos achando vários outros vícios na nossa vida. E a nossa vida tem uma gama de vícios enormes, que a gente não tem noção. E a gente quer criticar o vício do outro, né? O outro está viciado ali na pinga dele e aí a gente se acha no direito de descer a ripa, né? Descer a língua no viciado ali no álcool, na bebida alcoólica, na pinga dele, na cachaça dele. Mas o seu vício da mentira e o seu vício da inveja, né? Então todo mundo tem vício? Não. Mas todo mundo pode ter, pode desenvolver? Sim, podemos. O vício é somente em drogas? Não. Então, respondendo à sua pergunta, Joana Ferrão de Franca, podemos viciar em uma pessoa? Sim. E o que seria viciar em uma pessoa? Tornar-se dependente dela. Não conseguir ver uma vida distante daquele indivíduo. Tornar-se escravo de situações, ideias, pensamentos e ideologias de uma outra pessoa. A outra pessoa me suga, a outra pessoa me prende, a outra pessoa faz com que eu seja dependente dela para minha própria existência humana. Olha que triste isso. Que dor, que lamento, que desespero isto. Assim como todos os vícios, Joana, esse também, o vício em uma pessoa, ele também é deprimente, ele também é escravizador, ele também é torturador e ele também pode levar à morte. Se não for a morte física,
por ao menos a morte intelectual. Ok? Pensa muito sério nisso e busca ajuda. A gente tem que buscar ajuda, gente. A gente tem que saber que sozinho não dá para resolver tudo, sozinho nós não conseguimos tudo e a gente precisa de ajuda. Né? E existem várias formas de buscar ajuda. Mas buscar ajuda não é dividir a sua dor com qualquer pessoa que não pode fazer nada por você. Tá? Não pode oferecer nenhum abraço, não pode oferecer nenhuma oração, não pode oferecer nenhuma palavra de consolo. Você está dividindo a sua dor com essa pessoa para quê? Aí você está especulando a sua própria vida, né? Ou colocando sua vida na boca de quem não vai significar nada. Tá? E rede social não é lugar para desabafos também. Tá bom? Um pouquinho de bom senso aí não faz mal a ninguém. Ô turminha, eu vou ficando por aqui hoje, no nosso encontro no divã das sextas-feiras. E é sempre muito bom esse nosso bate-papo, a gente fica aqui, né, às sextas à noite, batendo esse nosso papo, falando sobre a vida, falando sobre filosofia, sobre sociologia, psicologia, antropologia, teologia e principalmente sobre psicanálise, sobre a psicologia, sobre a ótica humana. Essas relações do ser humano na tentativa de sermos seres humanos melhores e de transformar a sociedade que nós vivemos a partir de nós mesmos. Eu acho que essa é a nossa ideia aqui desse nosso encontro no divã, às sextas-feiras aqui no Resta Saída. Tá? No mais, este vídeo fica reverberando pelas redes sociais e você compartilha e assiste quantas vezes você quiser. Lembrando que nós estamos aqui no nosso canal Resta Saída, tem o Resta Saída também lá no podcast, o podcast no Spotify, nós estamos lá no Spotify, assim como nós estamos também no YouTube, no nosso canal Hora de Filosofar, que tem mais de 100 vídeos lá, curtos, pequenos, gigantes, falando sobre muita coisa lá, que dá para você brincar bastante e dividir bastante as suas ideias, as suas reflexões e os seus pensamentos. Tá? Valeu demais esse nosso encontro. Para quem quer uma consulta comigo, quem deseja uma consulta comigo, sentar aqui no divã junto comigo, o meu telefone está aí no Instagram, o WhatsApp, manda uma mensagem de WhatsApp para mim, que eu vou te encaixar na minha agenda aí, num horário que fica mais viável, tanto para mim quanto para você, dentro da disponibilidade, para mim te atender o mais breve possível, tá bom? Mas vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer te ajudar de alguma forma, ok? Forte abraço, fique com Deus, boas reflexões para você sempre.